Muito bem, estamos começando o podcast No Fio do Bigode, no canal do YouTube João Nassif. É o podcast de número 11, desde que começamos essa série para poder levar para vocês informações de pessoas, de personalidades que fizeram e fazem o futebol, que fazem o esporte aqui em Criciúma, em Santa Catarina e também pelo país. Eu tenho a companhia sempre firme da Embralite e da Plaçon, que são meus dois patrocinadores aqui no programa, e tenho o apoio também da Zamaco, do Restaurante do Fefê, da Locativa, da Artisan e da Sarplast, empresa de Tubarão. Então tudo isso está no pacote que nós vamos apresentar agora. E eu queria que, antes de qualquer coisa, que tu desse aí o like, clica aí no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, para que a gente possa seguir em frente aí e buscar esse podcast do Fio do Bigode cada vez mais longe, ok? Bom, hoje eu tenho a satisfação de colocar frente a frente, não vai ter briga, né? Presta atenção. Frente a frente, duas pessoas que foram os responsáveis direto por aquilo que o Criciúma é hoje. Lá no início, lá atrás de 85, em 86, e eu digo isso porque o presidente da época, Moacir Fernandes, em todas as entrevistas que ele me deu, inclusive foram várias que eu entrevistei, ele sempre colocou o nome do Procópio Cardoso como aquele que lhe abriu o caminho, que lhe abriu a mentalidade, que lhe abriu toda a história para poder chegar aonde chegou. Ele campeão e daí para frente o Criciúma também campeão. Então, Moacir Fernandes, Procópio Cardoso são meus dois convidados de hoje. Eu vou pedir para o Moacir uma licença aqui, vamos apresentar primeiro o nosso convidado que está lá em Belo Horizonte. Procópio, prazer em recebê-lo aqui, obrigado por atender ao programa e vamos bater um papo grande aqui com o presidente Moacir Fernandes também. Olha, meus cumprimentos a todos. Eu estou emocionado porque Dr. Moacir foi uma das pessoas mais importantes que eu conheci no futebol. Um médico que me colocou dentro da sua casa. Enquanto eu estive em Criciúma, eu frequentei a casa do Dr. Moacir muitas vezes. Então, além da competência, além da capacidade como presidente, o homem me marcou muito e me ajudou muito. Então, foi uma das causas porque nós fizemos um trabalho fantástico aí em Criciúma. Iniciamos um trabalho. Bem como o Moacir sempre falou, né? Grato a ti. O Moacir é engenheiro, seu Procópio. Ele é engenheiro, doutor, ele largou a faculdade de medicina e foi fazer engenharia. Mas o Moacir está aqui comigo também e eu queria, Moacir, primeiro agradecer a tua presença aqui e é uma satisfação enorme colocar tu e o Procópio para trocarem aí umas ideias e fazendo uma resenha dos bons tempos que vocês passaram por aqui. Boa tarde, Nassif. Boa tarde, Procópio. Procópio, sempre é um prazer revê-lo, sempre é um prazer estar com você. Eu sempre disse aqui e digo sempre que eu aprendi futebol com você. Eu sabia muito pouco de futebol. E graças às nossas conversas, às nossas reuniões, e a sua maneira simples de contar as coisas, que era certo, que era errado no futebol, é que eu aprendi muito com você. Aprendi, e graças a Deus deu certo. Acho que a gente conseguiu bons títulos, conseguiu um nome aí nacional, conseguiu tudo baseado naquilo que tu tinha me dito. Foi a primeira pessoa que eu sentei, conversei e aprendi futebol contigo. E só não teve mais oportunidade, até porque eu saí depois, de trazê-lo de volta. Eu sempre tinha na minha mente trazê-lo de volta para o Criciúma, ficar aqui uma temporada conosco. Mas, como eu me afastei do futebol, as coisas ficaram meia complicadas para isso. Mas quero te agradecer, é bom sempre te ver. O dia que eu estiver em Belo Horizonte já está ali na minha ficha uns 4 anos já, que eu não vou aí em Belo Horizonte, mas a hora que eu passar em Belo Horizonte eu te ligo. Vamos almoçar, vamos jantar,
Vamos fazer alguma coisa para a gente relembrar tudo aquilo que nós passamos juntos. Muito bem, Moacir, o Procópio falou o que falou e tu concorda, e tu sempre disse que ele foi o teu orientador. Procópio, agora vamos fazer uma cronologia aqui. Tu veio para Criciúma trazido por quem e que proposta que tu tinha quando tu foi convidado para chegar aqui e comandar o Criciúma como técnico? Olha, eu era treinador do Clube Atlético Mineiro e tinha acertado um pré-contrato com os países árabes, lá no Catar, Al Arabi. O doutor Moacir me solicitou que eu pensasse um pouco e que eu fosse fazer uma temporada aí em Criciúma. E assim aconteceu, eu fiz e foi... Deus abençoou, porque nós conseguimos um resultado fantástico. Lógico que baseado num clube bem estruturado, bem dirigido, Dr. Moacir, Nélio e Porto foram 3 âncoras fantásticas que eu encontrei na minha vida no futebol. Então, não tinha como dar errado. Deus abençoou e conseguimos, eu acho que foi o primeiro título do Criciúma. E revelamos grandes jogadores. Um trabalho simples, mas feito com o coração. Técnico. Procópio que deve ter orientado e trazido o Zé Carlos. Na temporada dele aqui, isso. Ele indicou o Zé Carlos. Mas depois da temporada dele aqui. Isso, ele ficou um tempo aqui. Quando saiu, ele indicou o Zé Carlos. E o Zé Carlos foi o grande nome do campeão, né? Ele levou o Criciúma ao supercampeonato em 86, né? Procópio, tu já tinha trabalhado com o Zé Carlos como jogador, né? Como técnico, qual era o conhecimento que tu tinha dele? Olha, eu estou ouvindo não muito alto agora, sabe? Mas parece que você perguntou sobre o Zé Carlos. Alô? Alô, me ouve? Alô? Tá me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Tá, eu perguntava para ti sobre o Zé Carlos. Tu certamente havia trabalhado com ele como jogador. E qual é a experiência que tu tinha do Zé Carlos como técnico? Eu joguei com o Zé Carlos no Cruzeiro. Depois fui treinador dele no Cruzeiro. E ao findar o meu compromisso com o Criciúma, porque eu tinha um compromisso nos países árabes, eu indiquei ao Dr. Moacir o Zé Carlos, porque eu o conhecia bem. E a partir de aí eu fui embora e não pude acompanhar o trabalho do Zé Carlos no Criciúma. Mas eu indiquei porque eu o conhecia bem. Além de tu como presidente, o Procópio como orientador, o Zé Carlos no campo, né? O trabalho de campo. A captação de jogadores, como é que foi feito? Porque vieram alguns jogadores para disputar em 86. Alguns ficaram de temporada passada, mas essa captação, em que nível ela foi feita e qual a orientação, né? E quais as referências para montar aquele time? Não, o Procópio, quando saiu, quando ele deixou o Criciúma, ele deixou o time montado. Foi ele que lançou o Jairo, Carlos Alberto, Rachete. Entendeu? Essa meia cancha aí. Isso. Foi ele que acertou a defesa com o que nós tínhamos aqui. E o time ficou praticamente pronto. Ele deixou praticamente pronto. Acho que não veio mais nenhum jogador depois. O Solis já estava aqui? Já. Ele acertou, encaixou o time. Porque o nosso time estava muito disperso, muita gente
que não estava trabalhando direito e etc. E ele encaixou e mandou tirar aqueles que não serviam também. Aí trouxemos Itá, montamos um time, mas já com o Procópio. O Procópio deixou o time montado. O Zé Carlos deu apenas sequência ao trabalho. O Zé Carlos deu sequência e foi campeão em seguida. Foi campeão conosco, né? Pois é, porque acho que naquele time o Jorge Vera já estava aqui, né? Já. Acho que veio o Osmair, que veio com o Procópio, já estava aqui também. Então foi o time... Ele só acertou o time. Procópio acertou o time. Tá aí, Procópio. Tu viu essa referência aí? Confesso que eu não tinha essa referência. Eu achei que o time foi montado pelo Zé. Mas agora o presidente confirma aqui que foi tu que montou, né? Dentro das referências que tu tinha, tanto dos que estavam como aqueles que chegaram. É isso? Travou. Deu um mandrake lá. Bom, Marcelo, mas de qualquer maneira vamos aguardar aí a gente fechar a conexão. De qualquer maneira, eu acho que a presença do Procópio teve essa virtude, né? Porque ele citava o Nélio e citava o Porto também, que eram os homens do futebol, conosco, né? Que era do futebol, conosco, né? Então, acho que... Agora sim, tá me ouvindo agora, Procópio? Voltou? Alô? Tá me ouvindo? Só lembrando que o Procópio está em Belo Horizonte, né? Quer dizer, não quer dizer muita coisa, porque a internet hoje ela é universal, né? Mas, de qualquer maneira, existe essa dificuldade muitas vezes, né? Tá me ouvindo, Procópio? Agora eu estou ouvindo um pouco, mas antes eu não ouvi muito bem, não. Mas o Criciúma, o que eu posso dizer agora, lembrando bem da situação, era um clube bem dirigido, o doutor Moacir, o Nélio e o Porto. Eles se empenhavam de uma maneira que eu não vi igual, não tinha visto igual, e pudemos fazer uma remodelação de jogadores jovens e bons, e a partir daí o Criciúma deu um salto enorme no futebol catarinense e brasileiro. Agora, Procópio, nós já falamos do Criciúma, da forma como tu chegou, o Marcelo Fernandes também já deu a sua opinião, nós vamos conversar mais com ele daqui a pouco, mas eu quero saber de ti, Procópio, depois que tu saiu, foi para o mundo árabe, como é que seguiu a tua carreira como técnico? Eu fui para um clube no Catar, Al Arabi, nunca tinha sido campeão. Então fizemos um trabalho tal e qual fizemos no Criciúma. Porque o apoio que o doutor Moacir, o Nélio e o Porto nos delegava foi fundamental para esse trabalho. Esse apoio eu tive lá no Catar. Um clube do povo, um clube pobre, para o nível dos outros clubes da família real, por exemplo, e outros de grandes sheiks. Eu fui para o time do povo. E com um trabalho muito desgastante, mas muito vitorioso, nós ganhamos pela primeira vez um título nacional. Então foi o começo de 15 anos de países árabes. Ninguém fica num país árabe 2, 3, 4, 5 anos, mas fiquei 15. 3 anos no Arabi, o time do povo, 3 anos no time da família real, Al Saad, campeão de tudo no Catar também, e campeão da Ásia, de clubes campeões. E a partir daí, fiquei 4 anos na seleção do Catar. Voltei depois ao Brasil, para outros clubes, mas foram 10 anos no Catar, graças a Deus, com muito trabalho, mas sucessos fantásticos.
E depois voltei para Emirados Árabes Unidos, né? Sharjah, Arábia Saudita. Então o nome fica marcado, né? E os clubes lá, eles vão atrás. E fiz um trabalho muito bom nos Emirados Árabes também, e depois na Arábia Saudita, que é o país mais difícil de trabalhar, por causa da religião e do modo de vida que eles levam. Então, mas me adaptei bem e fiquei muito bem, assim como eu tinha feito no Criciúma. Deus me abençoou também lá nos países árabes. Então eu só tenho que botar o joelho no chão todos os dias e agradecer a Deus por tudo, sabe? Mas guardo no coração. Agora, nós falamos da tua sequência como treinador, saindo aqui do Criciúma na Arábia. Vamos retornar um pouco como jogador de futebol. Conta um pouco da sua história como jogador. Como jogador, eu fui um homem muito feliz também. Eu acho que só a minha contusão é que foi uma coisa terrível para mim, sabe? Mas como jogador, eu fui profissional no Cruzeiro Esporte Clube. Depois de longo e tenebroso inverno, o Cruzeiro voltou a ser campeão em 59, bi em 60 e tri em 61. Só que no tri eu joguei poucas partidas. Fui vendido ao São Paulo Futebol Clube, cujo presidente era Dr. Laudo Natel, governador do estado de São Paulo e presidente do Bradesco. Do São Paulo, eu voltei a Minas Gerais no rival Atlético Mineiro, que não era campeão há muito tempo, e fomos campeões, de onde eu vim para me casar. Casando, teve a seleção mineira, campeã do Brasil em 63, pela primeira e única vez, né? Essa seleção me proporcionou que o Fluminense comprasse o meu passe junto ao São Paulo. No Fluminense, graças a Deus, fui muito, muito feliz, capitão, títulos importantes, excursões importantes. Clube esse que eu vinha a ser técnico também depois, com vitórias importantes e títulos importantes. Então, do Fluminense eu fui para o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, a famosa academia que eu tive a felicidade de, jogando pelo Palmeiras, inaugurar o Mineirão vestindo a camisa da seleção brasileira. O Palmeiras representou o Brasil inaugurando o Mineirão contra o Uruguai. Uma vitória sensacional. O Mineirão foi inaugurado com esse jogo, né? E pela primeira vez na história, um técnico estrangeiro, Ernesto Filpo Nunes, argentino, dirigiu a seleção brasileira. Então, foi um efeito espetacular, porque eu, como jogador, eu fui campeão por Minas Gerais. E ao entregar a taça de campeão ao governador do estado, senhor Magalhães Pinto, ele prometeu que faria o estádio Mineirão. E o fez. E Minas Gerais, ao inaugurar o estádio Minas Gerais, foi campeão do Brasil, batendo São Paulo na semifinal e Rio de Janeiro na final, aqui e no Maracanã. Oportunidade em que o Fluminense comprou o meu passe junto ao São Paulo. Então eu tive a honra e o prazer de jogar num dos maiores clubes do Brasil, o Fluminense, na época.
Procópio, dali eu fui para outro clube, o Palmeiras, outra lenda, né? A primeira academia. Então, graças a Deus, eu só fui abençoado ao ir para o Criciúma, ao ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Perfeito, Procópio, nós falamos agora, fizemos a tua resenha, tu foi um técnico vitorioso, um jogador vitorioso, mas tem um assunto que eu não posso deixar passar. Não sei se tu gostaria de relembrar e de falar do assunto. Tu falou que teve uma contusão muito grave porque tu teve um problema com o Pelé, né, que acabou de contundir. Uma situação gravíssima e covarde. Respeitando o Pelé já falecido, mas não posso negar, não posso omitir que ele foi covarde ao me acertar sem bola, porque o Cruzeiro batia no Santos de chinelo. E no jogo em São Paulo, o Cruzeiro já tinha sido campeão do Brasil, batendo no Santos 2 vezes. 6-2 em Belo Horizonte e 3-2 em São Paulo, no Pacaembu. Depois, batemos no Santos 3-0 no Mineirão, 4-2 no Mineirão, e fomos jogar em 68, o Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O intervalo do jogo, eu falei para o juiz, senhor José Mário Vinhas, era o capitão do Cruzeiro, que ele tomasse uma atitude, porque o jogo não ia terminar bem. 3 minutos depois do segundo tempo, 3 minutos, Pelé, eu tirei a bola com a perna direita, ele me atingiu a perna esquerda de apoio. Fiquei 5 anos, 1 mês e 13 dias fora do futebol, dos quais 3 anos e 8 meses dentro de um hospital Arapiara, para recomeçar os movimentos do joelho, que não consegui totalmente, ficou uma parte, mas voltei a jogar com determinação. Eu joguei mais 2 anos no Cruzeiro Esporte Clube com o maior zagueiro que eu vi na minha vida, Roberto Perfumo, falecido Roberto Perfumo, que foi grandíssimo amigo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, e dali estudei, nesse período que eu fiquei machucado, 5 anos, 1 mês e 13 dias, 5 anos, 1 mês e 13 dias, eu fiquei parado. Voltei por teimosia, voltei com 33 anos e meio, mas voltei porque estudei educação física, e lá eu pude recuperar os movimentos, embora a perna esquerda, o joelho só fletia 90%, não conseguia mais, mas mesmo assim voltei a jogar, e eu fiz bem, porque eu voltei a jogar no Cruzeiro, titular, com Roberto Perfumo, o zagueiro, e campeão. Então, a minha vida é só colocar o joelho no chão e agradecer a Deus todos os dias. E o Perfumo é argentino, né? Zagueiro argentino que foi parceiro aí foi parceiro do Procópio. Deixa eu dar uma pausa aqui na conversa, porque eu quero falar que na reforma ou construção nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. É a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. Plasson do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada em Criciúma e a filial é em Rinópolis, no estado de São Paulo. A Plasson está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas em Israel. Moacir, depois que o Procópio passou pela Arábia, depois correu no mundo, tu chegou a ter outro contato com ele depois da passagem dele por aqui? E de que forma vocês, se contataram? Não, algumas vezes eu falei com o Procópio por telefone. Não chegamos assim a
a um almoço, nós chegamos a... Mas só por telefone, eu conversei algumas vezes. E tinha em mente que chegando em Belo Horizonte, é que eu não fui mais para lá, eu ia ligá-lo para a gente conversar, trocar ideia. O Procópio é uma mente aberta, é uma mente positiva, é uma mente para frente. Aí se percebe isso, né? E tudo que eu aprendi no futebol, aprendi com o Procópio. Então, para mim, é claro, é uma pessoa que te inspira coisas boas, entende? Que traz coisas boas para a gente. Pena que a gente não se encontrou mais, mas eu ainda quero encontrá-lo. Antes de morrer, nós vamos se encontrar ainda. Pode estar certo. Segura a bronca aí. Se Deus quiser. Segura a bronca Olha, aí. eu gostaria de interromper o Dr. Moacir um minuto para falar sobre homens de futebol. Eu já tinha visto aqui no Cruzeiro dois homens importantes, começando jovens, a me dirigir, Felício Brandi e Carmine Furletti. E me marcaram a minha vida, e depois eu encontrei Manel Raimundo Paz de Almeida em São Paulo e Laudo Natel em São Paulo. Depois, no Fluminense, um presidente fantástico, o seu Nelson Vaz Moreira e o Wilson Xavier. No Palmeiras, Delfino Faquina e professor Sandoli. E o Criciúma foi uma coisa fantástica. O Dr. Moacir, ele, além de presidente do clube, um homem simples, mas um homem que me levava para almoçar na casa dele. Você imagina? Coisa que que me envaidecia muito, e até hoje eu sinto esse orgulho. Portanto, foi um clube que marcou a minha vida como técnico, porque fizemos um trabalho muito, muito bom, usamos os meninos, a base, usamos aquilo que o clube podia fazer, não é? E eu acho que foi o primeiro título do Criciúma. Então, eu não pude continuar, porque eu tinha apalavrado com os países árabes. Então, eu tinha que ir para lá. Mas foi uma honra, foi uma satisfação muito grande trabalhar no Criciúma. Depois, trabalhei no Sul, no Grêmio Internacional. E depois no Atlético Paranaense. Quer dizer, a minha carreira, a minha vida, eu sou muito grato a Deus por isso, porque conheci pessoas fantásticas fora do meu estado e fora do meu Brasil, onde eu também participei no Catar durante 10 anos, inclusive 4 dos quais na seleção do Catar. Trabalhei na Arábia Saudita, um país difícil de trabalhar, mas trabalhei em 2 clubes fantásticos, e trabalhei nos Emirados Árabes, também em 2 clubes. Eu costumo dizer para meus amigos que ninguém trabalha 2 clubes na Arábia Saudita, 2 clubes no Catar, 2 clubes nos Emirados Árabes, 3 clubes em Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético e América, dos quais 2 também como jogador, não é? E você dirigir rivais como Inter e Grêmio, você ir para um e para outro, não é? Como no Catar, você sair do time da família real e ir para o time do povo, então é motivo de orgulho, motivo de satisfação e motivo de botar o joelho no chão todos os dias e agradecer a Deus essa oportunidade que me foi dada. E, modéstia à parte, eu devo salientar que foi cumprida. Qual é, tu exerce hoje alguma atividade? Não ouvi bem.
Tu exerce hoje alguma atividade? Não, hoje eu estou aposentado, né? Eu estou parado, curtindo os meus 85 anos, com saúde, com muita amizade, a família já criada, mas com Deus no coração. Isso aqui é fundamental e importante. Procópio, eu quero agradecer a tua presença comigo aqui, esse papo que tu teve comigo, com o presidente Moacir Fernandes, desejando aí muita saúde. Você não sabe a minha alegria de falar com Mas eu tô vendo que tu tá emocionado, cara, dá a impressão que tu tá quase chorando. Porque foi um homem, eu tive a felicidade de conhecer grandes homens do futebol. Eu já citei alguns aqui, como Felício Brandi, como Carmen Furlete, como Nelson Vaz Moreira no Fluminense, Ferruccio Sandro no Palmeiras, seu Laudo Natel no São Paulo e Dr. Moacir aí no Criciúma. Esse foi um homem que marcou a minha vida, porque pela simplicidade e pela capacidade de gerir um clube e uma cidade, porque Criciúma, na época, estava iniciando a sua fase como grande cidade. Muito obrigado por me atender o podcast no Fio do Bigode. Eu gostaria de lembrar, se você me permite, que esse homem me levava para a casa dele quase todos os dias para almoçar. Quer dizer, um homem presidente do clube, um homem que tinha os seus problemas, mas que não esquecia que eu era um jovem casado, não é? E ele me tratava dessa maneira. Então, eu só tenho que agradecer e sempre agradeci a Deus e pedir por ele, porque pelo Porto e pelo Nélio, enfim, uma diretoria fantástica, um clube fantástico que eu guardo no coração. Mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus e quem sabe a gente volta a falar a qualquer hora novamente, ok? Obrigado por nos atender. Estarei sempre à disposição de vocês. Procópio, muito obrigado. Mas tu já recebeu algum elogio desse nível aqui na tua vida, não? Não, o Procópio sempre é muito sincero, né? E eu tenho profundo respeito pelo Procópio e gostaria de... Até prometi que eu, indo a Belo Horizonte, eu vou ligar para a gente almoçar junto. Tenho muita admiração, aprendi tudo com ele e fico muito grato. Perfeito. Eu vou continuar mais um pouco aqui com o Moacir, agradecendo mais uma vez ao Procópio, para que a gente possa seguir um pouco mais aqui, Moacir, para saber um pouco assim, ó, tu já está fora da atividade do futebol. O que é que mais te marcou durante o tempo em que tu esteve à frente do Criciúma? Qual é a maior lembrança que tu tem? Eu posso responder com ela. Foi a simplicidade. A simplicidade e a honestidade desses dirigentes. Dr. Moacir, Nélio e o Porto. Porque eu senti como se estivesse na minha própria casa. Então, foi um trabalho que nós fizemos com amor e com satisfação, porque eu me sentia bem. Teve uma ocasião, eu vou lembrar, que eu estava muito sozinho aí, e ele mandou buscar a minha esposa em Belo Horizonte. Eu fiquei no hotel aí com ela aí 3 meses. Então, foi um clube que realmente pensava no futebol, mas também no profissional, no homem, e na amizade que nós fizemos e que continua até hoje. E eu não esqueço desses homens nas minhas orações, porque foram homens que marcaram a minha vida. Mais uma fala do Procópio, né, exaltando, mas eu estava perguntando, tu já tinha ouvido alguma coisa parecida assim sobre tu, não? Moacir? Não. Porque a gente percebe a emoção que está o Procópio quando fala de ti, né?
E quando fala da passagem dele por aqui. Até achei uma hora que ele estava chorando, cara, mas eu acho que estava até lacrimejando um pouco, né? Mas, Marcelo, depois que eu estava perguntando o que mais te marcou, né, como presidente do Criciúma, tu passou pela presidência umas 2, 3 vezes, né? Começou, não, saiu, vezes. voltou 2 vezes. 2 vezes. 85? 85 a 92. E depois 2002. Nós disputamos a Libertadores, eu acho que foi em 92. Isso. Aí depois da Libertadores eu saí. Meus filhos tinham ido para a faculdade e eu fiz questão de acompanhá-los. Depois o clube passou por dificuldades em 2001, 2002, não me lembro bem. Aí eu voltei para... Em 2001 quase foi rebaixado, né? Ele estava com uma dificuldade. Um pouco, né? E aí falaram comigo, tá, para voltar, para dar uma mão lá, e acabei voltando. E aí orientamos o clube de novo e graças a Deus deu certo. Foi campeão em 2002, na tua volta já foi logo campeão da Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E agora, Marcelo, depois que abandonou o futebol, só na empresa? Não, estou aposentado, né? Chega, eu acho que eu trabalhei bastante, né? Qual é a tua idade? 77. 77. O Procópio tem 85. Mas chega de trabalhar, então... Doutor Moacir era menino quando estava aí, quando eu cheguei ao Criciúma. Hoje, Procópio, o que nós fizemos mais é tomar vinho, né? Tomamos bastante vinho. Só tomamos vinho agora. Tá? Muito bem. Rapaz, isso aqui tá bom demais hoje, cara. Olha, a Tele Embralite é a única com 10 anos de garantia. Embralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. A Plaçom do Brasil é a presença global, atendimento personalizado. Embralite e Plaçom são os patrocinadores aqui do Fio do Bigode. Eu tenho também o apoio da Zamaco, do restaurante do Fefe, da Locativa, da Artisan e da Sarplast. Tem ido lá no Fefe ou não, Marcelo? Tem ido, né? Desde quanto vou lá. Campeão, né, cara? Valeu, campeão, né? Bom. Campeão. Muito bem. Bom, acho que podemos fechar, Cacá. Encerramos. Agradecendo mais uma vez. Ele tá no ar ainda, o Procópio, agradecendo mais uma vez o Procópio pela presença, pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço o privilégio de falar com os seus ouvintes e doutor Moacir com você. Procópio, um abraço. Marcelo. Procópio, um grande abraço. Foi um prazer muito grande te ver. Espero que a gente ainda se encontre. Se Deus quiser, estarei à disposição sempre aqui. Tá bom. Eu indo para essa região aí, eu vou te procurar. Um grande abraço. Mas até agora eu só ouvi falar tu e a Belo Horizonte. Eu não ouvi o Procópio falar que vem para cá passar uns dias aqui. Ele não sai de casa. Quando tiver a oportunidade, é uma região fantástica. Eu tive o privilégio de treinar Internacional e Grêmio também, treinar o Atlético Paranaense e o Criciúma. Então, é uma região que eu conheço bem, que eu admiro, que eu amo, não é? E gostaria de dizer mais uma coisa só, que você, quando trabalha em clubes, por exemplo, em Belo Horizonte, eu tive o privilégio de trabalhar nos 3 clubes e campeão nos 3 clubes, América, Cruzeiro e Atlético, como treinador e como jogador, campeão no Cruzeiro e campeão no Atlético. Tive a oportunidade de jogar no Palmeiras e São Paulo. Então, e aí no Sul, treinar Grêmio e Internacional, treinar o Criciúma, o Atlético Paranaense. No Catar, se treinar os 2 clubes, o time do povo e o time da família real, 4 anos um e 4 anos outro, e depois 4 anos na seleção, então são provas que você, pelo menos, o caráter é ilibado. Está encerrado o podcast no Fio do Bigode. Mais uma vez eu peço, dê o seu like no joinha, compartilhem, curtam esse podcast, é muito importante para que o canal tenha mais visibilidade. E agradecendo mais uma vez o Procópio e o presidente Moacir Fernandes, comigo aqui no podcast número 11 no Fio do Bigode, que tem
o apoio total da Embralite e também da Plaçon. Está encerrado, a gente volta a qualquer hora aí. Todos fiquem com Deus.